Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos no final de março e ainda estamos dentro dessa crise de coronavírus. Você já ouviu da maldição que diz que você vive em tempos interessantes? Parece que são tempos interessantes. Agora, nunca temos visto coisa assim, mas eu quero dar para você uma retrospectiva desta semana passada, os eventos que aconteceram que talvez tenham um impacto nesse nosso mundo de investimento. Talvez, claro que tem, né? A economia dos Estados Unidos esperava ajuda do governo no fim da semana passada, mas o Congresso dos Estados Unidos estava demorando, então futuros ficaram por volta de 3% mais baixos na segunda-feira de manhã, que ainda estava esperando, né? Porém, a Reserva Federal indicou que ia comprar ativos sem limites para apoiar a economia. Isso fez com que ações se reverteram e foram para cima. Segunda-feira encerrou mais baixo, mas só por um pouco. O dia foi, por maior parte, só lateral, assim, para cima para baixo, para cima para baixo. Terça-feira, antes da abertura, investidores tiveram esperança que o Congresso finalmente chegaria a um acordo sobre o estímulo, o que fez com que os futuros fossem mais de 4% mais altos. Então é assim, é montanha-russa, é para cima, é para baixo, é lateral, e no lateral é assim, né? Você tem que segurar a onda, você tem que andar que nem surfista, né? Segura a onda, gente. Ações subiram muito no pregão com as notícias que um bom estímulo lá ia se realizar. Só faltavam os detalhes e votação, mas a gente está esperando sem paciência. O Dow ganhou 11,4% para ficar de volta acima de 20 mil. Foi o melhor ganho diário desde 1933, gente. O mercado de ações tem sido uma montanha-russa nas últimas semanas, geralmente um dia de ganhos e é contrariado pelas perdas no próximo dia. Ao invés disso, ações subiram de novo na quarta-feira, não tanto quanto na terça-feira, porém positivas, né? O Senado aprovou o estímulo de 2 trilhões de dólares, agora passou o Senado, tem que esperar a Câmara do House of Representatives, né? Que é equivalente ao Brasil, Câmara dos Deputados. Quinta-feira viu uma terceira subida em seguida. Não temos visto esses 3 dias em seguida desde, sei não, né? Pelo menos desde antes dos meados de fevereiro. Muita gente esperou uma rebaixada porque todo mundo sabia que haveria um surto de pedidos de subsídio de desemprego, mas desde que todo mundo já sabia, né? Não foi uma surpresa e ações subiram de qualquer jeito, uma média de 6%. Um pouco mais sobre esse subsídio de desemprego daqui a pouco. Saindo, finalmente o mercado conseguiu subir suficiente que saiu do território de mercado de urso. Será que é o fundo? Eu acho que não, né? Eu acho que vai baixar um pouco mais, mas quem sabe? É um nível, pelo menos. Depois de 3 dias de subida, melhorando 21%, ações baixaram na sexta-feira, mas isso é de se esperar, né? Apesar das perdas de quase 4%, os índices encerraram a semana muito mais altos. O Dow ganhou para a semana, ganhou 2,8%, S&P 500 ganhou 10,2% na sua melhor semana desde 1938 e o Nasdaq ganhou 12,3%. Os índices na média têm perdido 20% neste ano de 2020. Mercados da Ásia e da Europa ganharam na terça-feira também. Globalmente, ações subiram na quarta-feira depois que legisladores em Washington chegaram a acordo sobre esse estímulo de 2 trilhões de dólares, gente. Só caíram na sexta-feira. 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos já está muito endividado, né? 2 trilhões de dólares, só para ter uma ideia, é 10% da dívida nacional dos Estados Unidos. E nós acrescentamos mais ainda. Caramba! Mas é necessário, né?
Só caíram na sexta-feira as ações globalmente depois da euforia sobre o estímulo, né? Acabou toda aquela euforia e as coisas ainda estão ruins, né? Ações na Ásia encerraram sexta-feira mistas. A Europa caiu muito na sexta-feira, uma média de 4%, e as perdas foram até maiores na América Latina, entre 5,3% e 6% na sexta-feira, né? Todas as regiões, por maior parte, ganharam esta semana. Na Europa, bom, né? Depois de quantas semanas de perda, pânico e tudo isso, pelo menos nós temos uma semana de ganho. Na Europa, a Alemanha teve melhor performance, subindo 7,9%, quase 8%. França e a Itália também ganharam 7% ou mais. Londres foi o único perdedor, baixando 6,2%, sabendo esta semana que Príncipe, né, o Charles, ele tá positivo, e também Boris Johnson testou positivo, né? Então, quem sabe foi por causa de um pouco disso que baixou. Istambul e Rússia ganharam 2,7% e 3% respectivamente, né? Positivo, mas não foi muito. Na América Latina, só México que perdeu, baixando 1,4%. A Bovespa ganhou 9,5%. Parabéns, Brasil. Mas Colômbia, gente, superou todos, ganhando 24,8%. Deve ter canto de anjo por aí, que é um ganho desse tanto. É enorme, né? É super bom. Na Ásia, e só Índia e Tailândia que tiveram uma semana negativa. Tailândia perdendo 2,5%. A China ganhou 0,9%, Hong Kong 2,5%, enquanto o Japão decolou, também ganhando nem tanto quanto Colômbia, mas decolou ganhando 17,1%, superando todos os mercados da região. Bitcoin baixou um pouco esta semana, perdendo 2,8% para... Veja só esse número. Cada Bitcoin vale $6.667,67. É 767. Foi, né? É Bitcoin, é por aí. O estímulo de 2 trilhões de dólares aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos está apresentado uma situação inédita. Normalmente a Reserva Federal é só permitida negociar em ativos do governo. Reserva Federal, pelo menos nos Estados Unidos, é uma organização particular, não faz parte do governo. Mas Reserva Federal já tem prometido comprar títulos no valor de 625 bilhões de dólares por dia ao longo de quanto tempo for preciso. E se essa situação continuar por um ano, a Reserva Federal terá comprado 2/3 de todos os títulos emitidos pela tesouraria. Imagine, né? Monopólio, será? Até recentemente esse valor diário proposto é mais como o valor mensal, né? Agora será diário. Para quanto tempo ninguém sabe, se a Reserva Federal estiver em ritmo de compra, né? Mas isso não é o mais esquisito. O plano requer que a Fed compre ativos gerais, não somente os títulos do governo, mas ativos gerais, tipo ETFs, empréstimos cooperativos, particulares, entendeu? Ou ativos segurados por hipotecas de casas. Não somente ativos do governo, efetivamente a tesouraria do governo, que é do governo, né? E a Fed, que oficialmente não governamental, estarão em parceria. E a Fed já empregou uma empresa particular para gerenciar as compras e manejar os ativos e outros auxílios. Não tem como fazer isso você mesmo, Fed? Não sei, é estranho. Junta isso com as reclamações do Trump que a Fed não estava cooperando para o bem da economia. Ele quis que a Fed baixasse mais, muito antes dessa crise, a taxa básica de juros, para que, né, continuasse a crescer super rápido, super forte a economia, né? Será que então essa parceria daria mais controle da Fed ao governo? Pois a Reserva Federal propositadamente separado do governo justamente para manter esta independência. Então, nós temos que ficar de olho nesse negócio, né? Todo mundo nessa crise está pensando, poxa, sim, nós precisamos de um pouco de resgate, precisamos de um pouco de ação de emergência, mas será que o governo está, pegando para si mais poder que deve ter? Falando na tesouraria,
rendimentos registraram novas baixas na quarta-feira, entrando território negativo pela primeira vez na história do mercado americano, mas ainda assim muitos investidores veem juros levemente negativos como melhor risco que ações. Então ainda tem essa fuga, chamada fuga para qualidade, na verdade, ou segurança, realmente eu acho que melhor dito. Na verdade é só o título de 3 meses que está negativo em 0,025 negativo, né? Então nem 1% negativo, nem 1/10 de 1% negativo, é 1/4 de 1/10 de 1% negativo. O título de 10 anos está em 0,8% positivo e o de 30 anos está em 1,35%. Ainda bom lugar para o investimento, né? Quem sabe, ainda não tenho ouvido mais boatos sobre esse negócio de título de 50 anos, vixe. Na sexta-feira, a House of Representatives, né, igual a Câmara dos Deputados no Brasil, aprovou o pacote de estímulo de $2 trilhões, faltava só isso, e foi então encaminhado para escritório do presidente para ele assinar. Já tinha sido aprovado pelo Senado e o presidente Trump assinou o projeto de lei na tarde da sexta-feira. Então, feito, né? Inclusive que muita gente dos Estados Unidos com renda abaixo de um certo número de $75 mil por ano, creio, ou $100 mil por aí, né, vai receber, cada indivíduo vai receber um cheque para 1.200 ou 1.500, sei lá, é por aí, né? Japão, então, tá tentando ajudar, porque realmente muita gente está sem trabalho nesse momento. Japão também está trabalhando para implementar estímulos sem precedentes para a terceira maior economia do mundo. Até agora, os planos da Rússia de não diminuir sua produção de petróleo, como a OPEP quis, a OPEP disse, Rússia, fecha aí a torneira, e a Rússia disse niet, né, que quer dizer não, né, na língua russa, e a retaliação da Arábia Saudita por abrir a torneira de produção ao máximo. Até agora, né, sim, teve muito efeito nos mercados, mas até agora é só notícia, realmente não tem tido o efeito na vida real. Os estoques aumentados começarão a serem registrados no início de abril. Essa situação, em conjunto com a demanda ineditadamente baixíssima devido às quarentenas em resposta ao coronavírus, tem o potencial de deprimir os preços de petróleo ainda mais, que já temos visto há muito tempo, né? Alguns analistas dizem talvez abaixo de $20 por barril. O ruble, né, moeda da Rússia, está no seu nível mais fraco em comparação com o dólar em 4 anos, mas na verdade isso ajuda a Rússia na sua guerra de petróleo contra a Arábia Saudita, contra a OPEP, pois isso tende a baixar os custos de produção em relação à produção em dólar, né, nos Estados Unidos. Então, facilita para eles, pelo menos nessa guerra de comércio, guerra de preços de petróleo. A falta de demanda e preços muito baixos estão tendo efeito não somente na Rússia e Arábia Saudita, claro que estão no foco, mas outros países também estão sendo afetados. Logicamente, refinarias na Índia e na Europa não aguentaram mais os preços baixos e tiveram que fechar. Claro que, sem dúvida, haverá mais fechamentos dessas refinarias no futuro. E empresas inteiras, sem dúvida. Demanda para combustíveis mundialmente está prevista baixar 15% a 20% para o segundo trimestre. Interessante vai ser se essas empresas estão eliminados, que vai diminuir o estoque, ou será que essas empresas serão compradas pelas empresas que têm melhor saúde financeira? Interessante. Consolidação, nós chamamos, né? Petróleo encerrou a semana mais baixo dos Estados Unidos, perdeu 4,2% para ficar em $21,72 cada barril. Pechincha agora, né? Este preço é 64,6% mais baixo do preço mais alto que temos visto em 2020. Brent internacional caiu 8,7% para $24,82. Poxa, Brent tem perdido 57,2% em 2020. Ainda é muito, né?
A venda de ouro tem encerrado. Se lembra que semana passada, você pensa que toda essa crise e mercado das ações que está baixando, tanto que ouro estará subindo, né? O preço de ouro, demanda para ouro, né? Essa fuga para qualidade, né? O rendimento de títulos baixando devido a tanta demanda, mas não havia tanta demanda para ouro. E meu pensamento é que semana passada, pelo menos, todo mundo estava vendendo os seus estoques, né, sua posição em ouro para contrariar as suas perdas, né, nas ações. Mas depois de toda essa venda semana passada, que realmente o preço de ouro baixou, quem teria imaginado, né? Agora está subindo outra vez. Demanda está artificialmente aumentada porque os estoques, pelo menos nos Estados Unidos, têm sido quase eliminados. Barras de 100 onças, não somente uma onça, né? Mas 100 onças estão sendo negociadas agora. E o Reino Unido ainda tem bastante, não tem esse negócio ou esse problema com estoques. Metais preciosos ganharam na semana. Ouro subiu 8,7%. Gente, é muito, né? Para $1.629 por onça. Prata, a história é prata, né? Ganhou 14,5%, subindo quase $2 para $14,53. Poxa, né? Houve uma pechincha. Quem sabe vai baixar outra vez? Não sei, mas quem sabe é a hora realmente de baixar, porque eu acho que a crise toda vai piorar ainda mais antes de melhorar. Depois de melhorar, sim, que o preço vai mais baixo, vai ter essa fuga de volta. E eu acho que a economia vai voltar muito rápido. Muitas pessoas vão de volta nas ações, e a economia que estava, pelo menos nos Estados Unidos, que estava muito estável, em muito boas condições, vai voltar a subir, a crescer depois de eliminar esta crise. Nicolás Maduro, se lembra desse nome, né? Ex-presidente da Venezuela, que permanece em poder, recusando a reconhecer os resultados das últimas eleições, foi oficialmente indiciado por tráfico de drogas e outras ofensas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na quinta-feira, junto com alguns dos seus co-conspiradores. Você quer ganhar um dinheirinho, né? Eis uma oportunidade lucrativa. Eu tô falando para vocês agora, mas creio que talvez haja um certo nível de perigo. Os Estados Unidos está oferecendo uma recompensa de... Espera só. Recompensa de... Você quer? $15 milhões para quem entregar Maduro e até $10 milhões para cada um dos outros. Por que não pode ser você? Né? Enquanto você tá aí, por que pegar só Maduro, né? Leva outro também. Leva só mais um, você ganha $25 milhões, né? Por que não? Alguém topa? Talvez um pouco perigoso, mas acredito que a possibilidade de mais de $25 milhões vale a pena, né? Mas tempo já está acabando, pois na sexta-feira agentes da Agência dos Estados Unidos de Aplicação de Drogas oficialmente aceitaram a ajuda de general aposentado venezuelano Cliver Alcala, depois que concordou em trabalhar junto com os procuradores para, enfim, pegar Maduro e outros. Então, você quer o dinheiro, né? Tem que agir rapidamente. Ele aceitou o acordo. Você vai pra cadeia ou você vai ajudar, entendeu? Né? Ele disse, tá bom, a gente ajuda, pronto. Líderes dos países G20, depois de uma reunião extraordinária de emergência na quinta-feira, se comprometeram a injetar mais de $5 trilhões na economia global e fazer o que for preciso para vencer a pandemia de coronavírus. Então, Trump acabou de assinar a lei de $2 trilhões, cabe ao resto do mundo fazer os outros 3. Presidente de uma das divisões regionais da Reserva Federal de St. Louis, creio, né, divulgou a sua previsão de uma queda de 50% no PIB e desemprego chegando a 30% nos meses que vem. Nunca temos visto uma queda de 50% no PIB. E se desemprego ficar tão ruim assim, será pior que a Grande Depressão dos anos 1920, 3 vezes pior que no meio da crise financeira global de 2008 e 2009. Poxa, né?
Tomara que seja. Eu acho que há muito pânico por aí, né? Muita gente tá inflando muito mais que não é só um resfriadinho, mas também não é fim do mundo. Sim, algumas pessoas... eu não vou entrar nessa política. Bom, o presidente Trump já sabe que muita gente quer voltar a trabalhar, né? Ele disse que talvez desespero sobre a falta de emprego e transtorno social, quem sabe, mataria mais pessoas que o vírus. Faz sentido, né? Ele disse, não vamos permitir que a cura seja pior que a doença. Já promoveu uma meta de Páscoa para abrir empresas de novo. Muita gente está criticando, diz, como é que ele vai abrir uma economia? Ainda a gente está muito... Ele vai piorar o negócio. É só uma meta, gente! Não, para de entrar em pânico. Poxa, pode ser otimista demais, mas pelo menos é algo que estamos tentando conseguir, né? Semana passada houve 238 mil pedidos para subsídio de desemprego. Semana passada, quarto de 1 milhão. Essa semana todo mundo soube que o número seria muito mais ruim. A estimativa foi 4 vezes disso, 1 milhão de pedidos. Não, ficou muito pior do que isso. O número ficou em 3 milhões 280 mil pedidos de subsídio de desemprego. Normalmente um aumento assim de 1.380% causaria uma queda enorme no mercado, mas a queda já aconteceu e o desemprego foi de se esperar, mesmo que foi muito mais que nós esperamos ou que analistas projetaram. Ainda o mercado continua a subir. Vamos ver o que acontece nas semanas que vem. Ok. Pelo menos umas boas notícias, Nike superou estimativas para o primeiro trimestre. Se lembra que Nike é muito vendido na China também, né? Junto com a subida enorme na terça-feira, né? Divulgaram seus lucros para trimestre, suas ações subiram 11,1%. Já teve sucesso reabrindo lojas na China e diz que vai seguir o mesmo esquema em outras partes do mundo, ao passo aconteça a recuperação, né, desse vírus. Apple também tem reaberto suas lojas na China, mas a grande dúvida é que se haverá demanda suficiente para os novos modelos dos seus produtos quando forem lançados este outono. Será que as pessoas perderam tanto dinheiro nessa crise que não vai... o antigo modelo do ano passado já é suficiente, né? Desculpa, não é coronavírus não. Diretor executivo Sundar Pichai da Google disse na sexta-feira que Google vai doar mais que 800 milhões de dólares para a produção de equipamentos e suprimentos médicos para a luta contra a Covid-19. Esse número também inclui a doação de publicidade para governos e organizações e empresas de saúde. Obrigado, Google, né? NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, escolheu um modelo de espaçonave produzido por SpaceX para transporte de carga e suprimentos à Estação Espacial Lunar. Estação Espacial, presta atenção, lunar, não estação espacial que existe agora, não. Mas vai estar circulando por volta, em órbita por volta da Lua. NASA planeja construir uma estação permanente também na superfície da Lua, da onde vai poder melhor lançar viagens para Marte. No entretanto, eu acho que já temos desafios demais aqui na planeta Terra, né? Há evidências que os números oficiais chineses de mortos e números de infectados, recuperados e agora porcentagem de empresas já de volta a operações normais, há evidências que esses números talvez não sejam verdadeiros, viu? China diz que mais de 90% das empresas de manufatura e mais de 60% de empresas de serviços já voltaram ao normal. Porém, segundo uma pesquisa de 119 empresas feita pela Câmara Americana de Comércio na China, somente 22% das empresas respondentes têm voltado a operações normais e somente 25% têm expectativa de estar aí até o fim de abril. 50% está passando por declínios significativos de receita, mais que a metade dizem que a expectativa é que a receita para 2020 será menor se não dê para voltar a normal até o fim de abril. Lógico, né? O mundo está olhando a China para saber como será a recuperação. Se estão sendo publicados números falsos, né?
todo mundo está dizendo, se dê para acreditar nos números provenientes da China, né? Pois é. A expectativa de lucros para empresas no S&P 500 são uma queda de 10% no segundo trimestre, em comparação com o segundo trimestre há um ano, mas é muito cedo para definir esse número com alguma certeza. Seria a primeira queda acima de 10% desde aquela de 16% em 2009. Então, é menos queda, se for como foi previsto aqui, é menos queda que em 2009, enquanto a economia está sendo mais afetada. Boa notícia isso, né? E eu acredito que, segundo trimestre, claro que vai cair. Terceiro trimestre, vamos ver se não fica zerado, né? Não perdendo ou não perdendo muito, mas pelo menos zerado. Quarto trimestre já é para decolar outra vez, se não voltar no outono, né? Esse vírus. A quarentena geral na Espanha foi estendida na quinta-feira até pelo menos dia 12 de abril, mais um mês e meio, né? A Espanha é o segundo mais afetado do país depois da Itália. Agora a Espanha tem mais mortes que pelo menos foram divulgadas por China, acima de 4 mil. Os Estados Unidos têm superado tanto China quanto a Itália com o número de casos, mas tem que se lembrar que é o número de mortes e número de casos por milhão de pessoas, por cada milhão, entendeu? Então, ainda os Estados Unidos está muito atrás de, por exemplo, a Itália, a Nova York, onde tem muita gente morando uma em cima da outra. Pelo menos eu moro aqui na área rural, né? Difícil para a internet, poxa, é pacífico, e nós temos no nosso município, nós temos 3 infectados, mas o número de mortes devido a coronavírus ainda está crescendo. Por enquanto está em 1.500 nos Estados Unidos. O presidente Trump planeja enviar até 1.000 soldados para guardar a fronteira com o Canadá, e o Canadá diz, mas por quê? Não é necessário isso só por causa do coronavírus. Mas Trump já explicou que a razão é importações ilegais de várias coisas, inclusive aço, né? Se lembra que nós acabamos de fazer aquele acordo, não somente com China, mas também com México e Canadá, né? Acordo de comércio. Algumas empresas chinesas que se acham espertas tentam contornear as tarifas por enviar o aço primeiramente ao Canadá e depois então para os Estados Unidos. A tarefa principal dos soldados, diz presidente Trump, é de interditar tais operações ilegais. A cidade de Wuhan, na China, onde o coronavírus primeiro aconteceu, tem começado a desfazer uma das quarentenas obrigatórias, algumas, viu? Serviços de metrô têm voltado e pessoas de fora agora estão permitidas a entrar de volta na cidade pela primeira vez desde dezembro, mas houve motins de cidadãos furiosos que ainda não foram permitidos a viajar para fora. Querem sair, né? Japão e o Comitê Olímpico decidiram na terça-feira de adiar os Jogos em Tóquio este ano para 2021 devido ao coronavírus. É a primeira vez nos 124 anos dos Jogos Olímpicos modernos que foram adiados, porém, durante as guerras mundiais foram cancelados, pelo menos não temos isso, né? E já falei que Príncipe Charles e também Boris Johnson também, os dois testaram positivo para coronavírus. Ele e Boris Johnson, né, primeiro-ministro, ele não prevê que doença vai fazer com que ele seja substituído no trabalho de lidar com a crise. Ele ainda quer manter poder, mas é bom isso, né? Mas a gente pensa imediatamente em Príncipe Charles, será que agora a rainha Elizabeth, será que ela vai pegar também? Mas ele está se recuperando na Escócia, parece, está indo bem, né? Ótimo, que bom, né? Eu acho que, em geral, sim, as coisas ainda estão piorando, mas eu acho que nós podemos ver que as coisas vão melhorar logo daqui a pouco, né? Então, pessoalmente, eu sou otimista, sou realista, mas também otimista, e eu quero o melhor para mim, para você também. Boa sorte, até semana que vem. Tchau.